Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo saiu da barca um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. E ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado e vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendísimo Monseñor Jonas Habib, queridos Eto e Luzia Santiago, cofundadores da comunidade Canção Nova, Padre Márcio, vice-reitor do santuário, peregrinos aqui presentes e demais missionários da Canção Nova, e ainda todos os telespectadores que nos acompanham pela TV Canção Nova. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor vos dê a sua paz. Gostaria de iniciar esta reflexão invocando ao Senhor Jesus Cristo o dom da mesma paz que Ele doou aos seus discípulos
no Santo Cenáculo em Jerusalém. Creio que nunca, como hoje, necessitamos desta saudação e de que este desejo de paz se realize. E acredito também que não somente nas terras do Médio Oriente haja essa necessidade de que se realize este dom e este sonho de Deus, que é a paz, mas sim em todo o mundo. Por isso, desejamos a paz para esta bela nação brasileira. Para mim, é uma experiência significativa poder celebrar a Santa Eucaristia em terras brasileiras e especialmente aqui em Cachoeira Paulista, sede da comunidade Canção Nova, neste santuário do Pai das Misericórdias. Aproveito para agradecer a Monsenhor Jonas Habib e seu conselho pela parceria com a custódia da Terra Santa em levar a mensagem do Evangelho, daquela que nós amamos chamar de quinto Evangelho, que é a Terra Santa. Hoje, as nossas celebrações, em especial as liturgias da Basílica de Anunciação de Nazaré, chegam a 4 continentes, como ainda as notícias e a realidade da Terra Santa. É a graça da palavra que se fez carne e nos coloca em relação como Pai. A Canção Nova realiza na Terra Santa a genuinidade e a autenticidade do seu carisma, levar o Evangelho, a Boa Nova, a boa notícia do amor do Pai para todo o mundo. É ainda uma grande alegria para mim, como custódio de Terra Santa, poder visitar esta abençoada nação brasileira, esta terra da Santa Cruz, nação consagrada à Virgem Aparecida, após a celebração dos 300 anos da aparição da sua imagem milagrosa. Penso que seja importante recordar que o sonho de Deus, que é o sonho da paz, se realiza quando há um profundo movimento de conversão. Isto é, de mudança de mentalidade e de vida da nossa parte. Isso significa mudança e conversão dos nossos esquemas e preconceitos. A mensagem de igualdade da Virgem Mãe Aparecida foi fundamental para aquele momento da história do Brasil e continua sendo até os nossos dias. É atual para a nossa realidade conflitual da Terra Santa e continua sendo para o Brasil neste delicado momento da política brasileira. A palavra de Deus que nos vem ao encontro providencialmente nesta segunda-feira, na narração do evangelista São Marcos, é a liberação daquele homem possuído pelo demônio, na região dos Gerazenos, nas margens do mar de Galileia. Esta palavra nos leva a refletir no modo em que nós vivemos as nossas vidas e qual lugar nós damos às coisas materiais. Neste Evangelho, encontramos por 3 vezes o verbo suplicar, usado no dirigir-se a Jesus. Primeiro, os demônios suplicavam de não serem expulsos daquela região. E depois, dos habitantes da região pedindo que Jesus deixasse a região porque não queriam ter prejuízos econômicos. Preferiram a mínima segurança econômica, perdendo assim a presença liberadora do Jesus de Nazaré. O que mais impressiona é a indiferença destes habitantes em frente ao bem que recebeu aquele homem curado. E ainda a súplica daquele homem curado e liberado, que suplica a Jesus de poder segui-lo,
Jesus não aceita e o manda missionário na sua própria casa, porque nem todos que encontramos Cristo temos a mesma vocação, mas todos devemos anunciar a misericórdia do Senhor. No Evangelho de hoje, o homem possuído pelo maligno é a imagem do homem que não é livre e que é interiormente dividido. Este Evangelho nos leva a refletirmos sobre os critérios de como Jesus se opõe ao mal do homem em todas as suas formas e sobre como ele doa a liberdade de tudo aquilo que sufoca a humanidade por ele amada, porque ele se fez carne, se fez homem em Nazaré, na encarnação, e se doou por nós na cruz, por amor e para nossa reconciliação. Concluindo esta reflexão, gostaria ainda de ressaltar que para mim é significativo visitar o Brasil na ocasião da celebração dos nossos 800 anos de presença franciscana na Terra Santa de Jesus. Há 800 anos atrás, no capítulo de Pentecostes realizado em Santa Maria dos Anjos, na Porciúncula e Macis, a nossa ordem foi aberta para a dimensão missionária e universal. Naquela ocasião, decidiu-se enviar frades pelo mundo inteiro, que até então era conhecido, e enviá-los como testemunhas de fraternidade e paz. Naquela ocasião, um grupo de irmãos foi enviado no ultramar, liderados por Frei Elias de Cortona, para fundar uma província franciscana, inicialmente chamada precisamente de ultramar ou de Síria. 2 anos depois, em 1219, o próprio São Francisco foi peregrino e missionário na Terra Santa. Desta viagem, todos recordamos o encontro com o sultão Malek el-Kamel, que ocorreu em Damieta, no Egito, no contexto da Quinta Cruzada. Se quisermos identificar uma imagem de diálogo, direi que este encontro é o melhor ícone que podemos trazer à mente para falar sobre o diálogo. O seráfico Pai São Francisco nos deixou uma verdadeira metodologia missionária de diálogo e convivência com os muçulmanos, no testemunho silencioso e ao mesmo tempo operante por amor de Deus. Seriam tantas as notícias e referimentos sobre a nossa missão da Terra Santa, mas não posso deixar, mesmo se muito brevemente, de expor a presença dos frades da custódia da Terra Santa na Síria. Os nossos frades continuam com a presença mesmo na difícil situação atual, onde os cristãos que ali vivem perderam e ainda perdem todos os dias as próprias casas, a segurança, muitas vezes até o mínimo necessário para viverem com dignidade, mas não perderam a fé. Os frades que ali vivem o fazem com fé nas palavras e nos gestos de Jesus de Nazaré, como nos ilumina o Evangelho desta segunda-feira. Esta é a fonte de uma nova evangelização, seja para a nossa Igreja no Oriente Médio, mas também para a América Latina e para o Brasil. Finalmente, peço a todos vocês, irmãos e irmãs, que rezem pela nossa missão da Terra Santa, a fim de que o Senhor da Messe possa suscitar vocações para a vida missionária. Roguemos a Virgem Mãe, Nossa Senhora Aparecida, que interceda por cada de nós, para que sejamos fiéis anunciadores do Evangelho de seu Filho, missionários da misericórdia do Pai. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.
Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.